Vamos lá, galera, correção da semana aí. Primeiro, química, como sempre. Questão 1. Observe as duas colunas abaixo. Aqui na primeira coluna, à esquerda, a gente tem de 1 a 4 os cientistas, né, que propuseram os modelos atômicos. E à direita, a gente tem uma definição ou um conceito, né, que vai estar relacionado a um desses cientistas. Então vamos lá. Dalton, modelo de Dalton. O que casa aqui com o modelo de Dalton? Letra B. Átomos esféricos, maciços e indivisíveis. Lembra? O modelo mais simplesinho de átomo foi o criado por Dalton. Então, tem que ser correspondente aqui a B. Então, só pode ser ou letra C ou letra E. Vamos lá, modelo de Rutherford. Como que é o modelo de Rutherford? Lembra que já é o terceiro modelo, né, da sequência. Aqui, ó, toma cuidado que não está em sequência de descoberta, né, em sequência de publicação. Rutherford é o terceiro. Mas qual que é a ideia do modelo dele, né? O que ele descobriu com esse modelo? Ele descobriu o núcleo e seu tamanho relativo. Lembra que foi o primeiro cara que falou, olha, o átomo tem um núcleo e a eletrosfera, onde ficam os elétrons ao redor. Então, o 2 tem que ser correspondente à letra A. Logo, a única resposta possível já é a letra C. Mas vamos dar uma olhada nos outros dois, né? Ó. O quarto é o J.J. Thomson, famoso Lord Kelvin, lá da escala Kelvin de temperatura, lembra? Então, o modelo dele está ali, a analogia mais horrorosa possível, pudim de passas, onde você tem lá a massa positiva incrustada com cargas negativas, que são os elétrons. Lembra que foi ele que descobriu os elétrons. Então, realmente, 4 tem que ser o modelo C. E Niels Bohr, modelo mais recente aí, descobriu que os elétrons ficam em níveis de energia, os chamados orbitais ou as órbitas aí na eletrosfera, ok? Então, 3, realmente letra D. Então, letra C, certinho. Lembra que a gente só está revendo. Isso é bem importante, né? Rever, porque é um conteúdo que a gente já viu há bastante tempo. Então, talvez você esqueceu um detalhe ou outro. Então, o objetivo é esse. Então, letra C. Questão 2. Deixa eu pegar aqui. Dá pra gente ver tudo? Dá. Um texto enorme aqui. Vamos ver o que nos interessa. Ó. Leia o texto a seguir. Há 100 anos a ciência dividiu o que era então considerado indivisível, ao anunciar em 1897 a descoberta de uma nova partícula que habita o interior do átomo, o elétron. O físico inglês Joseph John Thomson mudou 2000 anos da história, que começou quando os filósofos gregos propuseram que a matéria seria formada por diminutas porções indivisíveis, uniformes, duras, sólidas e eternas. Cada um desses corpúsculos aí foi denominado átomo, o que em grego quer dizer não divisível. Ideia central aqui, Dalton propôs um modelo baseado nessa ideia indivisível. Thomson foi o primeiro cara que falou, olha, não é indivisível, há coisas aí dentro, há partículas menores que o próprio átomo. Esse texto todo para falar isso, que Thomson foi o cara que propôs pela primeira vez que o átomo não era indivisível. Logo, a respeito das ideias contidas aí, o que é correto? Letra A. A partir da descoberta dos elétrons, foi possível determinar a massa dos átomos. Não precisa nem discutir, né? É absolutamente errado. O que o elétron tem a ver com a massa do átomo? Lembra, inclusive, que a massa do elétron é tão ridícula, tão pequena, que a gente nem considera eles no cálculo do número de massa, né? Só considera prótons e nêutrons. Letra A errada. Letra B. Faz 100 anos que se descobriu que os átomos não são os menores constituintes da matéria. Então, sim, ele está falando ali que há 100 anos, né, foi possível a divisão do átomo. Então aqui você nem precisava saber química na real, porque foi realmente há 100 anos que se descobriu o elétron e logo foi há 100 anos que se descobriu que os átomos não são os menores constituintes. Tem coisas, inclusive, menores que os átomos, elétrons, prótons, etc. Então, letra B. Tranquilo, né? Acho que era mais português que química aqui. Questão 3 da FMG. Vamos lá. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigida contra uma lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores, né, e foram os dois físicos aí, o Geiger e o Marsten, observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios,
mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Lembra qual que era a ideia desse experimento? Ele pegou uma folha finíssima de ouro, supondo então que eram alguns átomos de espessura, e jogou essas partículas em direção a essa folha de ouro. Ele queria testar se o átomo realmente era como Thomson falou, que era uma massa uniforme, né? Aquela ideia lá do pudim de passa, lembra? Uma massa uniforme e com as cargas elétricas distribuídas ali dentro. Se o modelo fosse como ele estava pensando, o que deveria acontecer? A maior parte das partículas devia atravessar a folha assim, direto, não ia desviar, não ia fazer sentido desviar. Eu até faço essa analogia, né? Imagina que você tem uma folha de papel e está atirando nela com algum projétil, uma metralhadora. Você não espera que a bala, depois de bater na folha de papel, faça uma curva, ou então que ela bata e volta. Impensável pensar nisso, né? Se o átomo fosse como Thomson previu, era isso que deveria acontecer, devia passar tudo direto. Só que na hora que os caras fizeram o experimento, eles viram que alguns desviaram significativamente. Imagina, seria o equivalente a atirar numa folha de papel com uma metralhadora e a bala desviar. Que papel é esse? Logo, o outro resultado é mais absurdo ainda, que algumas partículas alfa bateram na folha de ouro e voltaram. Então, o átomo não poderia ser como o Thomson estava prevendo, não era exatamente uma coisa uniforme, né? Bom, dito isso, ele quer saber o seguinte, depois que o Rutherford analisou esses experimentos, ele propôs, né, a ideia do átomo dele, que o átomo tem um núcleo com cargas positivas lá dentro, e a eletrosfera que fica ao redor, com muito espaço vazio, e os elétrons. Bom, qual é a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson? Então, se fosse tudo uniforme, certinho assim, se o átomo não tivesse região positiva muito separada de região negativa, o que era para acontecer? Igual você atirar na metralhadora, com a metralhadora na folha de papel, passa tudo direto. Então, ó, a maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios, e um pequeno número sofreria desvios? Não, não ia ter desvio nenhum. B. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina? Não. C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, letra C. Mas por que desvia? Porque o átomo tem uma região central, que é o núcleo, e a região externa, que é onde fica os elétrons, né, a eletrosfera. Se você der assim, a sorte de acertar bem no núcleo, a partícula vai bater e vai voltar, porque ela também é positiva. Se ela passar perto, positivo com positivo repele, então ela vai desviar, por isso que acontecia desvio. E se ela acertar onde é muito mais provável, né, na região da eletrosfera, que é muito maior e tem muito espaço vazio, vai passar direto mesmo. Por isso que a maioria passou direto, mas alguns poucos desviaram ou voltaram. Então, letra C, se fosse como o Thomson estava querendo, era para passar tudo, não ia nem desviar nem voltar. Bom, questão 4. A última, né? Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário cor verde e de cobre cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. Galera, aquela ideia lá do átomo de Bohr. O elétron está em camadas, cada camada tem um certo nível ali de energia, e se o elétron quiser, ele até pode saltar de camada quando ele absorve energia. Só que tem um problema, se ele salta, o átomo de alguma maneira manda ele de volta. Só que como ele ganhou energia, para ele voltar para o nível anterior, ele tem que devolver essa energia. Qual que é a forma que os átomos fazem, né, para os elétrons devolverem essa energia absorvida? Luz. Então, dependendo da energia, luz de uma cor ou de outra. Então, o modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de Niels Bohr, ou o modelo de Rutherford-Bohr, né, já que foi uma pequena modificação que Bohr propôs ali para o modelo de Rutherford. Então, letra B. Okay? Modelo de Bohr ou Rutherford-Bohr também estaria correto. Então, letra B. Vamos lá agora para as questões então, de física. Deixa eu abrir aqui. Tá, vamos lá. Então lembra que a gente discutiu aí a questão das cores, né? Absorção das cores, reflexão, como que funcionam os pigmentos. É sobre isso a lista. Então questão 1. Um objeto é iluminado
com luz branca dentro de uma vitrine, cujo vidro é um filtro de luz que só deixa passar a luz de cor vermelha. Para que esse objeto seja visível através da vitrine, sua cor pode ser. Então, ó, basicamente a gente está falando, tem um objeto, está lá dentro da vitrine e ele é iluminado com luz branca. Então tem uma lâmpada igual você tem em casa aí iluminando ele. Só que a vitrine é uma espécie de filtro, um vidro que só deixa passar a luz vermelha. Provavelmente é um vidro vermelho ou um tom vermelho. Então veja bem, ele quer que o objeto seja visível através desse filtro. Logo, a luz tem que conseguir sair do objeto e passar por esse filtro. Lembra, se o filtro é vermelho, ele só vai deixar passar ou vermelho ou vermelho. Ele só deixa passar a luz que ele tem. Por isso é um filtro da cor vermelha. Então logo tem que chegar a luz vermelha no filtro para que alguém consiga ver do lado de fora. Beleza. Então, o objeto, para ele ser visível, ele pode ser branco? Então, pode. Por quê? Se o objeto é branco, ele vai refletir toda a luz que chega. A lâmpada que está lá dentro é branca. Então, a luz branca vai chegar no filtro. Quando o filtro receber a luz branca, ele vai absorver todas, mas vai deixar passar uma que veio ali no meio da luz branca, que é o vermelho. Então, a luz vermelha vai passar e vai chegar no olho do observador. Claro que nessa situação, o cara vai ver o objeto o quê? Vermelho, mesmo que não seja. Mas ainda assim. Então, ele é branco, mas o cara vai ver ele vermelho porque o filtro só deixou passar da luz branca que ele refletiu o vermelho. Então, é possível. Mas tem outra possibilidade. Ele também pode ser vermelho. Porque imagina, se o objeto for vermelho e você mandar luz branca nele, ele absorve todas e reflete em direção ao filtro o vermelho. O filtro de luz vermelha deixa passar, adivinha, vermelho. Então, se o objeto for vermelho, também vai ser visível, porque aí vai chegar a luz vermelha do outro lado de qualquer modo. Então, o objeto ou é vermelho ou é branco para ser visível nessas condições aí. Ok? Então, letra D. Vamos lá, questão 2. Eu vou ler o enunciado, depois eu desço aqui, ó. Em uma situação ilustrada na figura 1, uma lâmpada e um observador têm entre si uma lâmina de vidro colorida. Em outra situação, figura 2, ambos, a lâmpada e o observador, encontram-se à frente de uma lâmina de plástico colorida, lisa e opaca. Se ela é lisa e opaca, significa que ela não deixa a luz passar, ok? Aqui ela é transparente, então aqui ela deixa a luz passar. Bom, mesmo sendo a lâmpada emissora de luz branca, em ambas as situações, o observador enxerga as lâminas como sendo de cor verde. Então, pode-se então afirmar que, predominantemente... Então, galera, pensa comigo. Antes de discutir as questões, vamos pensar o que está acontecendo, né? Aqui você tem uma espécie de filtro verde. Isso significa o quê? Que mesmo que a lâmpada mande luz branca, o filtro serve para filtrar as cores. Se ele é verde, lembra, um objeto de determinada cor só deixa passar ou reflete aquela cor. Então, de todas as cores que vêm aqui no espectro da luz branca, desde o vermelho até o violeta, só o verde vai passar. Então, por isso que o observador vai acabar enxergando a lâmpada aqui como verde, certo? E nessa situação é mais claro ainda, porque o objeto é simplesmente como se fosse uma folha de árvore, alguma coisa assim, verde. Por que é que você enxerga ele verde? Porque ele absorve a luz em todas as faixas, senão na faixa da luz verde, e reflete só o verde. Então é isso que está acontecendo. Vamos ver qual a alternativa que explica isso melhor aqui. Então, pode-se afirmar que, predominantemente, letra A, o vidro reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras cores. Não, porque se ele viu através do vidro, não é que o vidro refletiu tudo, né? Ele deixou a luz verde passar. Então toma cuidado com isso. Refletir significa que a luz bateu e não atravessou, ela bateu e voltou. É o que está acontecendo na segunda situação. Na primeira, a luz está passando através do vidro. Então não é porque o vidro refletiu, é porque ele transmitiu, né? Então está errada a letra A. Letra B, o vidro absorve a luz de cor verde. Errado. Se ele é verde, ele deixa passar a luz verde. Letra C, o vidro transmite
a luz de cor verde, significa que ele deixa passar a luz de frequência verde, absorvendo as outras. Sim, por isso que ele é um filtro verde. E o plástico absorve a luz de cor verde, refletindo as outras? Não, aqui está errado, né? Se o plástico é verde, ele na verdade absorve o resto e reflete só a verde. Vou pular esse aqui que está falando que o vidro absorve a luz. Letra E. O vidro transmite a luz de cor verde, ok? Absorvendo as outras cores. E o plástico reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras. Como essa parte aqui da minha camisa. A luz branca vem aqui, ó, bate. Ela absorve tudo que não é luz branca e manda de volta aí, ó, só o verde, ok? Essa característica da cor de um objeto. Portanto, aqui letra E. Tá? Então a ideia é simples, só não pode dar uma bugada, você tem que entender bem o conceito aí. Se isso for claro na sua cabeça, qualquer questão fica simples. Vamos lá, questão 3. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostram-se verdes. Por quê? A gente até falou, estamos falando bastante de verde aqui, né? Porque elas refletem difusamente a luz verde do espectro solar. Isso. A luz branca chega, só que se o objeto é verde, ele reflete apenas a verde. Difusamente por quê? Porque reflete de um jeito não organizado, reflete para tudo que é lado. Por isso que todo mundo consegue ver, por exemplo, uma folha de uma árvore. Não reflete numa direção específica, reflete de um jeito difuso. Difuso significa espalhado. Então, letra A de cara. Questão 4. Vamos lá. A bandeira do Brasil, esquematizada aí, é confeccionada em tecidos puramente pigmentados. Significa que cada região tem uma cor pura. Aqui é só verde, aqui é só amarelo, aqui é só azul e aqui só branco. Dito isso, estando estendida sobre uma mesa no interior de um recinto absolutamente escuro, a bandeira é iluminada por luz monocromática. Lembra? Mono, uma única cor. Então você vai jogar, por exemplo, luz vermelha em cima dessa bandeira, luz azul, não vai ser luz branca. Luz branca é policromática, né? Então, determine de que cores serão vistas as 4 regiões aí, que ele chamou de 1 até 4, no caso de a luz monocromática ser verde. Então imagina, a sala está toda escura, não entra luz branca, nem do sol, nem de uma lâmpada, e só vai chegar na bandeira luz verde. Que cores você vai enxergar essa bandeira? Verde. Verde. Porque se chegou luz verde, lembra que o verde só reflete o verde. Chegou luz verde, ele vai refletir verde, nenhum problema. Então, a região 1 vai ser vista como verde nessa situação. Região 2, ela é amarela, significa que ela só reflete amarelo. Chegou amarelo para ela? Não chegou. Ela vai refletir o quê? Nada. Qual é a percepção dos nossos olhos para ausência de luz refletida? Preto. Então você vai enxergar essa região, mesmo ela sendo um pigmento amarelo, como preta. Região 3, mesma coisa, ela é azul, mas chegou luz verde. Não chegou nenhuma frequência que essa parte consegue refletir. Não vai refletir nada, logo vai ser vista como preta também. Então, verde, preta, preta. E a região branca? Lembra que o branco é exatamente o cara que reflete tudo que chega. Se você mandar luz branca, ele reflete luz branca. Chegou luz azul, reflete azul. Chegou luz verde, reflete luz verde. Então você vai ver essa faixa aqui como verde também. Vai ficar uma bandeira esquisita, né? Vai ficar, na verdade, esse corte verde com uma faixa verde cercado de um negócio preto ali no meio. Não vai se ver essa distinção, né? Ok? Então, tranquilo, né? Letra, só para firmar aí, já que não tem alternativa, né? Verde, preto, preto, verde. E agora, se eu usar luz monocromática vermelha, vou jogar luz vermelha sob essa bandeira, o que vai acontecer? Joguei vermelho no verde, não chegou nada que o verde reflete, que é o verde, não vai refletir nada, logo vai ser vista como preta. Região amarela, chegou vermelho, o amarelo só reflete amarelo, não chegou nada que ele consegue refletir, preto também, então preto, preto. Azul, mesma lógica. Não chegou frequência azul, porque eu joguei luz vermelha. Logo, não vai ser refletido nada, você vai ver essa região como preta também. E a faixa branca, lembra que reflete tudo. Jogou vermelho, reflete vermelho. Então, essa ficou até mais fácil, né? Preta, 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 vermelho ali no centro. Ok? Então, é isso.
Qualquer dúvida, pode mandar lá que a gente ajuda. Tchau!